A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui para mais uma leitura e hoje encerrando o livro do Êxodo. Louvado seja o nome de Jesus. Que o Senhor possa ter falado profundamente ao teu coração, aleluia, com a leitura deste livro que é algo tão poderoso, né? O livro do Êxodo, ele nos fala quando o Senhor, aleluia, tira o seu povo da escravidão, né? Que o povo de Deus, aleluia, que era escravo no Egito, foi escolhido, aleluia, para ser um povo liberto, né? Onde o Senhor, aleluia, conta, né, nesse livro como o Senhor libertou o seu povo, aleluia, das mãos de Faraó, como o Senhor libertou Israel com mão forte da terra da escravidão. Louvado seja o nome do Senhor. E que Deus derrotou Faraó, e o que o Senhor fez de milagre, maravilhas, sinais, aleluia, está expresso ao longo deste livro e nós meditamos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Antes de nós iniciarmos nossa leitura, oramos ao Senhor dizendo: Pai Santo, Pai fiel, queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra. Pai, também queremos te pedir que possamos crescer na graça e no conhecimento da tua palavra, em nome de Jesus. Vamos começar nossa leitura, Êxodo 39, aleluia, que diz assim: as roupas sacerdotais, com fios de lã, azul, púrpura e vermelha, foram feitas as roupas sagradas, que os sacerdotes deveriam usar quando servisse no lugar santo. As roupas de sacerdote para Arão foram feitas como o Senhor havia ordenado a Moisés. O manto sacerdotal. Fizeram um manto sacerdotal de fios de lã azul, púrpura e vermelha, de linho fino e de fios de ouro. Fizeram lâminas finas de ouro batido, que foram cortadas em fio para serem tecido como linho de fino e com os fios de lã azul, púrpura vermelha. Fizeram 2 alças para o manto, aos quais foram presas nos seus 2 lados. O cinto que passava pela cintura do manto formava uma só peça, e com ele era feito dos mesmos materiais como o Senhor havia ordenado a Moisés. As pedras de ágata foram preparadas e montadas em engates de ouro, e com muita habilidade gravavam nas pedras os nomes dos filhos de Jacó. Colocaram essas pedras nas alças do manto sacerdotal para representarem as 12 tribos do povo de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O peitoral. O peitoral foi feito com um manto sacerdotal. Eles fizeram de fios de lã azul, púrpura e vermelha e de linho fino enfeitado com bordados. O peitoral era quadrado e dobrado em dois. Media 1 palmo de comprimento por 1 palmo de largura. Nele foram colocados 4 carreiras de pedra preciosa. Na madeira puseram um rubi, um tobázio e uma granada. Na segunda carreira puseram uma esmeralda, uma safira, um diamante. E na terceira puseram uma turquesa, uma ágata e uma ametista. E na quarta um berilo e um ônix e um jaspe. Essas pedras foram montadas em engates de ouro. Em cada uma delas foram montadas em engates de ouro. Aleluia. Em cada dessas pedras estava gravado o nome de um dos filhos de Jacó, que representa as 12 tribos de Israel. Com fios de ouro puro trançados, fizeram cordões para o peitoral. Fizeram também 2 argolas de ouro e as prenderam nas pontas da parte de cima do peitoral. Passaram os 2 cordões de ouro das 2 argolas e prenderam as 2 pontas dos cordões dos 2 engates de ouro no peitoral, que foram presos nas suas alças de manto da parte da frente. Fizeram outras 2 argolas de ouro e as puseram nas suas
pontas debaixo do peitoral, na borda do lado de dentro do manto. Fizeram mais 2 argolas de ouro e prenderam nas portas das 2 alças do manto, como o Senhor havia ordenado a Moisés. E com cordão azul, eles prenderam as argolas no peitoral das argolas do manto, para que o peitoral ficasse preso acima do cinto e não se soltasse. As outras roupas do sacerdote, a sobrepreliz, roupa que vai por cima do manto sacerdotal, era tecida inteiramente de fios de lã azul. No meio dela havia uma abertura para a cabeça. Essa abertura era rematada com uma tira de malha para que não se rasgasse. Em volta de toda a barra de sobrepeliz colocaram aplicações em formas de romãs, feitas de linho fino e de fios de lã azul e púrpura vermelha. Fizeram também sininhos de ouro puro e os puseram entre uma romã e outra. Desse modo, a barra da sobrepeliz ficou enfeitada com uma carreira de sininhos entrelaçados com romãs, da seguinte maneira: um sininho, uma romã, outro sininho e outra romã, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram túnicas de linho para Arão e os seus filhos, e a mitra do chapéu, os calções de linho e o cinto do tecido de linho fino e de fios de lã azul, púrpura vermelha, enfeitando com bordados, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram ainda de ouro puro uma placa para a coroa sagrada, aleluia, e pela coroa sagrada, e nela gravaram a seguinte frase: separados para o Senhor, e amarraram a placa com um cordão de lã azul para prendê-la na parte de cima da mitra, como o Senhor havia ordenado para Moisés. O final do trabalho. Todo o trabalho da tenda da presença de Deus foi acabado. Os israelitas fizeram tudo como o Senhor havia ordenado a Moisés. Eles levaram a Moisés a tenda e todo o seu equipamento, os pendedores, as armações, as travessas, os potes e as bases. Levaram a cobertura de peles de carneiro tingida de vermelho e a cobertura de pele fina, a cortina que separava o lugar santíssimo do lugar santo, a arca da aliança com as placas de pedra, os cabos e a tampa da arca. Levaram a mesa e todo o seu equipamento, os pães oferecidos a Deus, o candelabro de ouro puro, as suas lamparinas, todo o seu equipamento e o azeite para as lamparinas. Levaram o altar de ouro, o azeite de ungir, o incenso cheiroso, a cortina da entrada da tenda, o altar em bronze, e com a sua grelha e os seus cabos, e todos os equipamentos e a pia, e com o seu suporte. Levaram as cortinas do pátio, da entrada do pátio, e as suas cordas e estacas da tenda, todo o equipamento para ser usado nela. Levaram as roupas vistosas para os sacerdotes no lugar santo, isto é, roupa sagrada do sacerdote Arão e dos seus filhos. Os israelitas fizeram todo o trabalho, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Moisés examinou cada coisa e viu que eles tinham feito de acordo com o que o Senhor havia ordenado. Então Moisés os abençoou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Capítulo 40 diz assim: a consagração da tenda da presença de Deus. O Senhor disse a Moisés: no dia 1º do 1º mês, arme a tenda da presença de Deus. Coloque na tenda a arca da aliança, onde estão guardadas as placas com os 10 mandamentos, e ponha a cortina na frente da arca. Ponha dentro da tenda a mesa e coloque em ordem as coisas que estão sobre ela. Ponha dentro da tenda o candelabro, aleluia, e o monte e as lamparinas. Ponha o altar, ouro para queimar incenso, na frente da arca da aliança,
e pendure a cortina na entrada da tenda, e na frente da tenda coloque o altar de queimar o sacrifício. Ponha a pia entre a tenda e o altar, e encha com água. Depois o arme o pátio da tenda, e encha com água. Depois arme o pátio ao redor da tenda e empurre a cortina da sua entrada. Então pegue o azeite de ungir e unja a tenda e tudo o que estiver nela. Desse modo você a separará para mim, e ela ficará sagrada. Depois você ungirá o altar das ofertas, a ser completamente queimado, e todos os utensílios. Assim o altar ficará separado para mim e será muito sagrado. Do mesmo jeito você ungirá a pia com o suporte e separará para mim. Leve Arão e os filhos dele para a entrada da tenda e mande que se lavem. Vistarão com as suas roupas de sacerdote. Unge e os separe para mim, a fim de que me sirva como sacerdote. Traga os filhos dele à vista dele e vista nele as túnicas, e em seguida você os ungirá, como ungiu o pai deles, para me servirem como sacerdote. Isso fará com que sejam sacerdote para sempre. Moisés fez tudo como o Senhor havia ordenado, e assim no primeiro do mês, aleluia, quase um ano depois que os israelitas saíram do Egito, a tenda da presença de Deus foi armada. Moisés colocou as bases, as amarrações e as atravessaram. Levantou portes, ele estendeu a cobertura sobre a tenda e colocou a cobertura de fora por cima dela, como o Senhor havia ordenado. Depois pegou nas duas placas de pedra e as colocou dentro da arca da aliança. Enfiou os cabos das argolas da arca e colocou a tampa nela. Então pôs a arca na tenda como o Senhor havia ordenado. Pendurou a cortina entre o lugar santo e o lugar santíssimo, para que ninguém pudesse ver a arca. Moisés pôs a mesa da tenda ao lado do norte, do lado de fora da cortina, e colocou sobre pães oferecido ao Senhor. Aleluia, como ele havia ordenado. Moisés pôs o candelabro na tenda do lado sul e em frente da mesa, e ali na presença do Senhor ele acendeu as lamparinas, como o Senhor havia ordenado. Pôs o altar de ouro na tenda, em frente da cortina, queimou incenso, cheiroso como o Senhor havia ordenado. Pendurou a cortina na entrada da tenda, e ali em frente da cortina colocou o altar para as ofertas serem completamente queimadas. E em cima do altar ele apresentou as ofertas a serem queimadas e as ofertas de cereais, como o Senhor havia ordenado. Pôs a pia entre a tenda e o altar e a encheu com água. Nela Moisés e Arão e os filhos de Arão lavavam os pés. Todas as vezes que entrava na tenda ou ia até o altar, como o Senhor havia ordenado, Moisés armou o pátio em volta da tenda do altar e pendurou a cortina na entrada do pátio. E assim ele terminou todo o trabalho. A nuvem cobre a tenda. Então cobriu a tenda e ela ficou cheia da glória de Deus, o Senhor. Por isso Moisés não pôde entrar nela. Os israelitas levavam de seu acampamento de um lugar para o outro, somente quando a nuvem levantava de cima da tenda. Mas se a nuvem não se levantava, os israelitas não saíam dali, até o dia em que ela se levantava. Em todas as suas viagens, eles podiam ver durante o dia a nuvem na presença do Senhor em cima da tenda, e durante a noite via fogo queimando em cima dela. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A nuvem cobria a tenda do encontro. Aleluia, e ela a glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos para Mateus, capítulo de número 23. Louvado seja o nome de Jesus. Mateus 23, versículo 23, aleluia, ao 39. Glória a Deus, que diz assim:
Ai de vós, mestres da lei, e fariseu, hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã, da erva doce, do cominho, mas não obedecem os mandamentos mais importantes da lei, que são os de serem justo com os outros, e de serem bondoso, e de serem honesto. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer, sem deixar de lado as outras. Guia cego como um mosquito, mas engole um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseu hipócritas, pois vocês lavam o corpo e o prato por fora, mas por dentro estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. Fariseu cego, lave primeiro o corpo por dentro, e então a parte de fora também ficará limpa. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parece bonito, mas por dentro estão cheios de ossos mortos e de podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecado. O castigo dos hipócritas. Ai de vocês, mestre da lei, fariseu, hipócrita, pois vocês fazem túmulos bonitos para os profetas e enfeita os monumentos das pessoas que vivem de modo correto. E dizem, se tivesse vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos feito com que eles fizeram, não teriam matado os profetas. Assim vocês confirmam que são descendentes daqueles que o mataram os profetas. Portanto, vão e terminem o que eles começaram. Cobras venenosas, ninhadas de cobra, como esperam escapar da condenação do inferno? Pois eu lhe darei profetas, homens sábios e mestres. Vocês vão matar alguns, crucificar outro, chicotear ainda outros mais. As sinagogas persegui-los, na cidade em cidade. Por isso Deus castigará vocês pela morte de todas as pessoas inocentes, que os antepassados de vocês mataram, desde a morte do inocente Abel até a de Zacarias, filho de Baraquias, para que vocês matarem entre o templo e o altar. Eu afirmo a vocês, e isto é verdade, o castigo por tudo isso cairá sobre o povo de hoje. O amor de Jesus por Jerusalém. Jesus terminou dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apredeja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo esse povo, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. Eu afirmo que vocês não me verão mais até que chegue o tempo em que dirão: Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Essa foi a nossa leitura de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que possamos crescer na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe.